Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o concreto que eu digo, brita, água, cimento, areia, seria um material concreto, e a gente vai falar também um pouquinho sobre o material aço. Então, são os materiais que compõem a minha estrutura e um pouquinho da influência desses materiais em nosso dimensionamento. Bom, pessoal, se vocês estão interessados, estão gostando do assunto, não deixem de se inscrever, não deixem de dar um like. E quem quiser, obviamente, fique à vontade em compartilhar o assunto. Eu acho que o conteúdo que aqui está, ele é para ser difundido. Bom, falando então um pouquinho do concreto propriamente dito, então se a gente for pensar, né, lá na cadeira de materiais de construção civil 1, né, na faculdade, vocês aprenderam que o concreto ele é basicamente a composição ou a junção nas proporções ideais, obviamente, de água, cimento, que é o aglomerante, e os agregados areia e brita. Cada cimento ele apresenta uma propriedade ou uma especificidade. Ora, eu preciso de uma estrutura, de um concreto, com uma permeabilidade muito baixa. Então, para estruturas no quais elas estejam solicitadas a grandes, elevadas agressividades, né? No caso, estruturas em ambientes marinhos, por exemplo, eu preciso ter como característica predominante uma durabilidade, consequentemente uma permeabilidade da minha estrutura baixa. Ora, eu posso adotar uma tipologia de concreto que seja um concreto aí pozolânico, que ele vai me dar uma matriz cimentícia mais densa e, consequentemente, menos porosa. Se a gente for, né, vamos dizer assim, trabalhar ou discutir um pouco mais do concreto, do cimento, desculpem, vocês vão perceber que no mercado existem basicamente essas tipologias, nos quais são indicadas ou aplicadas para diferentes condições. O mais comum hoje é o de alto forno, alta resistência inicial. Acho que o de alta resistência inicial ele vem sendo utilizado aí, né, largamente justamente pela necessidade de você ter uma agilidade no processo construtivo. Bom, e vários outros também, né, obviamente. Bom, eu acho interessante a gente trazer aqui numa discussão bem rápida também, só uma apresentação, visto que a gente eu vou apresentar para vocês um pouco mais desse conteúdo, que é a composição do material, do concreto e, vamos dizer, os esforços que surgem em decorrência, ora do processo de concretagem, ora a gente pode apresentar aí um agregado, que seria as reações álcool-agregado, ora a gente tem também, isso pode acontecer, a utilização de uma água que seja contaminada, por exemplo, então a gente pode ter uma reação ou um dano, muitas vezes irreversível, dependendo da situação, na minha estrutura, na minha matriz cimentícia. Bom, vocês podem perceber aqui que em função da tipologia de cimento adotado aqui em cima, nós temos algumas condições características para cada uma dessas tipologias já mapeadas. Então, por exemplo, a característica de resistência à compressão, ora do cimento comum, do cimento pozolânico, do branco estrutural. Então, a gente tem uma tabulação desses comportamentos. Por exemplo, durabilidade, igual eu falei para vocês. Então, quando eu tenho um cimento pozolânico, se eu preciso de uma durabilidade maior, ele vai me dar uma matriz cimentícia mais densa. Então, novamente, esse material ele está compartilhado aí pelo professor Paulo de Bastos no site dele, e o link para quem quiser ter acesso direto está aqui nas descrições desse vídeo. Acessem, vejam, compartilham, agradeçam, obviamente agradeçam o autor. Bom, eu trouxe aqui para vocês, que eu acho interessante, um resultado de um dano em uma estrutura em decorrência
de uma que a gente diz aí, né, formação de heteringita tardia. Nós vamos tratar sobre isso em outros vídeos. E está muito associado ao processo de concretagem, ao tipo de cimento e, obviamente, às temperaturas que estão sujeitas às elevadas temperaturas de concretagem, no qual essas estruturas estão sujeitas, principalmente as estruturas de grande volume de concretagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou trazer em um próximo vídeo esse assunto para vocês entenderem todo o processo. Bom, falando um pouquinho sobre os agregados, então, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, né, ou ainda não fez a disciplina, né, materiais de construção, nós temos aí, né, a classificação de brita 0 até a brita 2, que basicamente são os agregados largamente utilizados nas estruturas de concreto armado. Concreto ciclópico a gente costuma muitas vezes trabalhar até com agregados um pouco maior, dependendo da situação. Brita 0 tem granulometria aí na ordem de, né, até 1 centímetro. Brita 1, aí granulometria na ordem de 2 a 3. Brita 2, granulometrias na ordem aí de 4 centímetros ou mais. E o seixo rolado. Bom, quando a gente fala de classes de concreto, isso a gente já está indo lá para a normatização, né, NBR 6118, que foi recentemente revisada. Né, a revisão, a publicação dela foi em 2023, então ano passado. E nós temos as classificações dos grupos quanto à resistência. Então, aquele conjunto de material água, areia, cimento e o brito, agregado graúdo e agregado miúdo. Nós temos as categorizações do grupo 1, grupo 2, grupo 1 de 20 a 50 MPa, grupo 2 de 55 a 100 MPa. O interessante é que esses materiais eles apresentam uma relação muito importante com a resistência, com o módulo de elasticidade, a deformabilidade, né, o coeficiente de Poisson. Então, quando a gente trabalha com esse primeiro grupo, vamos dizer assim, o grupo que comumente a norma tratava aí de uma forma padrão, vamos colocar assim, a NBR 6118, ela padronizava até a revisão de 2014, se eu não me engano, ou anterior, nós tínhamos os grupos, ou na verdade as classes de resistência indo até os 50 MPa. A partir, né, com a evolução, obviamente, da tecnologia do concreto, do mercado, né, a demanda de mercado, os concretos de alta resistência, que são os de 55 a 100, eles foram incorporados à norma, só que agora na revisão anterior, de 2023, houve uma além da classificação de forma diferenciada, a tratativa de forma diferenciada também para esses grupos, no que tange aí a não linearidade desse meu material, um comportamento não linear desse meu material. Bom, se a gente observar aqui agora, aliás, vamos voltar aqui só um pouquinho. Por que é importante a gente entender sobre as nossas estruturas, os materiais que compõem as estruturas de concreto? Porque eles apresentam uma estrita relação com, tanto igual eu falei para vocês, as propriedades mecânicas, mas também o conjunto. Vocês vão lembrar lá também na disciplina, né, nas cadeiras básicas aí da engenharia, né, materiais de construção civil, por exemplo, vocês vão lembrar da água de exsudação, que é aquela água que naturalmente no processo de concretagem ela vai tender a se desprender da sua estrutura e buscar, né, vamos dizer assim, a superfície. Esse processo de deslocamento da água do núcleo da sua estrutura de concreto, daquele concreto ainda fresco, esse deslocamento ele gera uma fragilidade e essa fragilidade ela vai ser mapeada no seu dimensionamento estrutural, no seu dimensionamento das peças de concreto armado.
Então percebo que o controle dessa água de exsudação é muito importante, o controle de como esse material envolve a armadura é muito importante, porque está relacionado à aderência da barra à estrutura de concreto, àquela matriz cimentícia. Então nós temos uma dependência muito boa dessa qualidade ou desse material concreto que vai ser utilizado na nossa estrutura. E a gente sabe que é muito comum esse material ele ser produzido em loco, ou a tecnologia que muitas vezes está associada à fabricação desse meu material, o concreto, não segue muitas vezes um rigor de qualidade, como por exemplo no meio siderúrgico. No meio siderúrgico existe um controle de qualidade muito maior, uma rastreabilidade muito maior do que a gente pensar na produção de concreto armado, mesmo o concreto sendo produzido lá na central de concreteira. Na central concreteira de produção de concreto, o controle é muito bom, ok? Mas ainda há alguns pontos que induzem a necessidade no nosso processo de dimensionamento de colocar alguns fatores de segurança associados ao processo. A resistência do concreto, desse material, acaba sendo muito mais minorada, ao passo que, se a gente fizer um comparativo com as estruturas de aço, isso associado a esse cenário, a esse contexto de fabricação desses materiais. Beleza? Bom, então quando a gente vai lá agora para o meio siderúrgico, a norma agora, a revista, ela trouxe basicamente o aço CA25, CA50, CA60. O CA60 ele é muito utilizado para telas, por exemplo. CA50, barras retas. CA25, a armadura de transição, armadura de transferência, desculpem, utilizada em pisos industriais, por exemplo. O que quer dizer esse CA25, CA50, CA60? CA, que é um aço para concreto armado, para as estruturas de concreto. 25, 50 e 60 é a resistência desse meu material, 250 MPa, o 50 que é 500 MPa de resistência, o FYK, resistência característica, e o CA60, 600 MPa de resistência. CA60 a gente encontra em barras de menor diâmetro, CA50 em todos os diâmetros, CA25, se eu não me engano, até 32 ou 25 milímetros. Bom, nós temos também a segmentação dessas barras em 3 tipologias: barras lisas, nervurada e barra entalhada. Barra lisa, geralmente para barra de transferência, que é o CA25, a gente consegue encontrar de forma... é o que a gente mais consegue encontrar. Barra nervurada, CA50, CA60, é a armadura que a gente utiliza aí comumente, são os vergalhões. E barra entalhada, eu confesso, eu nunca vi a barra entalhada, mas creio que seja para as estruturas bem particulares. Que a barra nervurada em si ela apresenta um coeficiente de rugosidade muito bom e, consequentemente, é um coeficiente de rugosidade que a gente utiliza nos nossos dimensionamentos, se eu não me engano, NI 2.25. Isso a gente vai ver ainda mais para frente. O que é interessante vocês entenderem, importante vocês entenderem que a armadura que ela vai compor aí a nossa estrutura de concreto armado, fazendo um reforço, ela é disponibilizada tanto em bobinas, que é o que vocês estão vendo aqui, quanto em barras retas com dimensão até 12 metros. Geralmente a gente considera 11,90, 11 metros e 90 no nosso dimensionamento, porque pode ter alguma falha no corte, então a gente trabalha com esses 10 centímetros aí de variabilidade na dimensão. Essa armadura em bobinas ela é utilizada nas centrais de corte e dobra
elas são utilizadas em bobina justamente para evitar as perdas associadas ao processo de corte das armações. As armaduras barra reta, a perda é muito maior, então digamos que eu tenho aí uma estrutura que vai utilizar um comprimento de 11 metros dessa barra reta. Aqueles 90 centímetros finais, eles muitas vezes podem se perder se eu não tiver uma utilidade ou uma barra desse comprimento na minha estrutura, detalhada na minha estrutura, aqueles 90 centímetros acabam se perdendo. Isso, querendo ou não, é um custo adicional. Bom, pessoal, eu acho que, como uma visão geral, é isso, né, que eu queria passar para vocês. E fiquem à vontade em comentar, não deixem de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. Um grande abraço, até a próxima aula.